Boa tarde, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Que bom revê-los e revê-las. Boa Oi, tarde. Rogério. Pessoal, tudo bem? Eu sou Mariana, para quem ainda não acompanhou as outras oficinas, eu sou Mariana, eu sou integrante da coordenação da graduação em Direito no IDP, faço parte da equipe responsável por pensar esse evento que a gente está tendo essa semana, né, que chamamos de Destrave Seu TCC, que é um evento pensado para tratar aí dos principais desafios para quem está nessa fase de desenvolvimento e conclusão dos seus trabalhos de conclusão de curso, né? Então, a gente já teve uma oficina sobre ciência na graduação, como fazer. Ontem a gente teve um dia bem intenso aí de todos os aspectos mais técnicos da produção científica, então a gente falou com as analistas da nossa biblioteca aqui do IDP sobre base de dados, sobre a BNT. E hoje nós convidamos a professora Luciana Brito para falar conosco sobre escrita acadêmica. Antes de fazer a apresentação da professora, eu vou dar alguns recados, tá bem? Então, essa oficina está sendo gravada, ela vai ficar disponível em uma playlist no YouTube de todo o evento, então vai ter uma playlist lá no YouTube com todas essas oficinas que a gente está fazendo essa semana. E também a professora vai ter uma apresentação com slides, enfim, que vai ficar disponível para vocês. Assim como nas outras oficinas, eu vou pedir que vocês preencham uma planilha do Google Docs ali que vocês mesmos conseguem editar, que eu vou deixar o link no chat logo mais. Peço que vocês preencham com nome, e-mail e instituição de origem para que eu possa depois encaminhar esse material para vocês, tanto a gravação das aulas quanto o material disponibilizado pela professora Luciana, tá bom? Conversei com a professora Luciana antes da gente começar. Ela gosta de interagir com vocês, gosta de ouvi-los. Ela quer que ela mesma pode contar, mas só antecipando para vocês. Ela gostaria que esse momento fosse um momento de diálogo, de troca, enfim, que vocês também possam interagir com ela e ir construindo esse assunto que é tão importante, que a gente pensa que não tem dúvidas, mas na hora que a gente senta para escrever, percebe a importância de refletir com atenção sobre a escrita nesse meio acadêmico, né? Então, é isso, pessoal. A professora Luciana Brito, ela é pesquisadora da ANIS, Instituto de Bioética, ela é psicóloga, doutora em saúde pública pela UNB, mestre em psicologia clínica e cultura também pela UNB, e ela integra o Comitê de Ética em Pesquisa da UNB. Então, ela tem aí toda uma expertise para nos auxiliar a refletir sobre esse tema nesse momento tão importante que é a produção do TCC, ou outros também, né? Então, muito obrigada, professora Luciana, por tirar o seu tempo para vir conversar conosco, aceitar o nosso convite. É uma alegria tê-la aqui conosco e a palavra é sua. Muito obrigada. Olá, professor. Obrigada a você, professora Mariana. Para mim é um prazer estar aqui hoje e vai ser um prazer imenso conversar com todas e todos. Se vocês acharem melhor, podem ir escrevendo pelo chat as perguntas e a gente vai realmente fazendo desse encontro um espaço de uma conversa, né? Falar sobre escrita acadêmica é um tema que traz muitas mobilizações, eu diria, algumas angústias, porque a gente sempre não deveria ser, né? Mas em alguns momentos a gente sofre para escrever. E esse é um convite a gente repensar esse lugar da escrita. Como é que a gente pode pensar formas de que a escrita seja também um momento leve, apesar de haver, claro, regras específicas para a escrita acadêmica, né? E a gente vai contar um pouco sobre elas aqui. Mas essa é uma conversa que poderia levar vários encontros, né? A gente poderia fazer uma oficina de escrita, pensar a escrita, rodas de leitura sobre o que cada um vai escrevendo. Então, aqui, pensem que é um convite para uma primeira conversa, para começar a pensar, e muito para vocês conhecerem esse lugar de escritores, escritoras e autoras, né? Porque o mundo do TCC, se a gente pensar assim, né? A gente está aqui no espaço do TCC, mas eu acredito, se vocês puderem contando aqui no chat, em que momento acadêmico que vocês estão, se é no último semestre, penúltimo, se vocês estão agora já formados e querendo pensar mestrado, mas o momento do TCC especificamente, normalmente, é o primeiro texto que se torna público, né? O primeiro texto, se a gente não publicou nada antes na graduação, é o primeiro texto realmente que nós seremos autoras e autores para o debate,
para o mundo, e pode ser que esse texto seja lido só 20 anos depois por alguém que nos conheceu porque a gente virou, né, aqui o direito, vocês se tornaram ministros do Supremo, da Suprema Corte, não sei, né, desembargadores, e aí em algum momento as pessoas vão ler o que o fulano, o doutor fulano, a doutora fulana escreveu, e aí vão achar o TCC de vocês. Então, esse é o momento que importa para pensar, mesmo que seja o primeiro e último texto de uma autoria acadêmica, eu digo, não digo nem do texto que se escreve para, né, para a profissão de juristas, peças, mas não, aqui é um texto acadêmico e ele precisa ser pensado, porque ele é perene, né? A gente pode cometer ingenuidades do momento acadêmico em que vivemos, isso é normal, acontece, mas a gente não pode cometer alguns deslizes éticos, ou plágio, ou mentir, coisas assim, né? Então, é algo que é importante pensar. Eu vou começar mostrando alguns slides, mas eu vou indo e voltando para eu conseguir ver também o que vocês colocam no chat, senão eu não consigo ver, tá? Mas, ótimo, você está entrando no sexto semestre, já vi que exigiram o TCC. É muito legal, pessoas que estão do meio para o fim da graduação, já começam a pensar no TCC. Isso também é importante para começar a dirigir o olhar sobre, né, qual é o tema, como é que eu começo a ensaiar esse lugar de uma escritora, de um escritor, dentro desse contexto que é a escrita científica, acadêmica, né? E aí eu vou colocar aqui, mas eu vou tirando e colocando para eu não perder vocês também. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, e ela pode parecer uma pergunta de autoajuda, mas não é, gente, é de verdade, porque muitas vezes quando a gente fala sobre escrita, a gente pensa o texto pronto, a gente pensa o final da obra, e a gente vai ler textos de pessoas geniais, vai falar, nossa, eu quero escrever bem igual essa pessoa, mas a gente não olha o processo de escrita, e o processo de escrita é tão ou mais importante que a escrita em si, o produto final, né? A escrita em si é o processo, mas o produto final, que é o texto, que é o TCC. E pensar sobre ele não é perder tempo, é realmente pensar os processos, é a gente se conhecer como escritoras, escritores nesse processo todo que permeia, porque escrever é processo. A consequência é o TCC, é um artigo, é a dissertação, é uma tese de doutorado, é um livro, não importa. Mas o processo de escrita é muito importante, né? Então, para que vocês escreverão, né? A primeira resposta, que é a resposta mais óbvia, é eu preciso fazer um TCC, eu preciso fazer, e é obrigatório. Eu não tenho para onde correr, porque ela é parte do ritual de ter um diploma, de ser um bacharel, né? No direito, no caso. Vocês serão bacharéis a partir do momento que vocês defendem o TCC de vocês, e, claro, né? Percorreram todos os anos de estudo. Então tá, essa pergunta não vale muito, essa resposta, porque ela já está dada, e é isso, gente, não tem jeito da gente se rebelar contra o sistema nesse momento, né? A gente vai fazer um TCC, vocês vão fazer, e não tem jeito muito. Mas no mundo acadêmico também tem motivos importantes, que é ser um autor ou uma autora confiável. O que é um autor ou uma autora confiável na ciência? E aqui não importa se é ciência dura, que é as exatas, né? Ou se são as ciências humanas, sociais, as ciências biológicas, enfim. É um autor que eu sei que ele está seguindo regras específicas daquele espaço, e aí aqui existem regras, claro, para a física, existem algumas regras, existem regras da antropologia, da psicologia, do direito, mas existem regras que são básicas de qualquer escrita acadêmica. Então, se postular como um autor confiável é aquele que cumpre as regras e, ao mesmo tempo, é aquele que não mente, né, que não fabrica também itens, dados. Então, é alguém que se postula confiável. Ser reconhecido entre os pares, né? Isso também importa, que é aquilo de eu vou escrever sobre um tema que eu quero me tornar uma especialista ou que eu já trabalho sobre, e eu quero que as pessoas que estudam esse tema me leiam, me tenham como uma referência também naquela área. Então, é ser reconhecido entre os seus pares. Mas também pode ser para provocar regimes de saber e poder que a gente discorda. A gente está entrando dentro de uma seara que a gente vai falar sobre uma crítica
sobre alguma teoria que já é hegemônica, e eu vou falar sobre outras teorias que também são importantes e interessantes, ou sobre violências todas, e eu vou trazer evidências sobre como determinadas populações sofrem mais violência que outras, ou também para ocupar espaços, né? Porque importa eu publicar e ser reconhecido, não no sentido de reconhecimento de pares, mas também para o meu emprego, para o trabalho, para onde eu vivo, trabalho, né? E também porque a gente gosta, porque dá prazer, e tem que ser bom, gente, porque encontrem prazer, encontrem motivações para a escrita. Ela tem que ser algo prazeroso. Por isso que tem que ser sobre algo que te interesse, tem que ser sobre algo que tenha curiosidade, mesmo que seja uma obrigação, mas ela tem que ter um sentido. Então, a gente sabe, a gente deve saber do que a gente gosta, né? A gente já sabe do que a gente não gosta. Saber o que não gosta é um ponto muito bom. Saber sobre o que eu não quero escrever, o que eu não dou conta, o que eu não tô afim, daí pensar o que eu quero, né? Então, isso também é muito importante. Então, esse é um ponto que eu queria provocar para vocês sobre algo que é importante pensar, né? Para quê? E por que eu comecei com essa pergunta? Porque eu acho que ela importa para tudo que a gente está falando sobre o peso, a solidão da escrita. Ela é o momento da escrita, assim como o momento da leitura do estudo, ele não precisa ser só solitário. Ele tem momentos de compartilhamento, mas ele é o momento em que você está com você mesmo, tentando arrumar os seus pensamentos, né? E é o momento que você vai se desnudar, que você vai escrever, porque diferente de um trabalho de trabalho de disciplina, né? Que é quando a gente está escrevendo, e é como a gente sobrevive na vida acadêmica, né? A gente só entrega, né? Então a gente faz lá um texto rápido, às vezes a gente faz num fim de semana, não importa, né? O ideal é que não seja assim, mas no mundo real muitas vezes acontece, e a gente manda e vai ganhar uma nota. E aquele texto, ele é um texto que o seu professor leu e no máximo alguns colegas, aqui é diferente, né? Então tem que ter alguma motivação, porque é um texto muito mais que você vai se desnudar, é um texto que ele vai estar lá perene, né? Então esse é um primeiro ponto que eu queria provocar com vocês. Daí eu vou voltar para eu deixar aqui para a gente ir conversando. Eu acho que tem uma pergunta que eu vou ler rapidinho. Doutor, eu já fiz várias pós-graduações e direcionei os TCCs a assuntos parecidos, cada um direcionando ao foco do programa para facilitar a pesquisa e alcançar o maior projeto, mais aprofundado no assunto, mestrado ou doutorado. O que a doutora acha? Eu acho que isso é super bacana e importante, mas não tenham medo de ser turistas também durante a graduação. Turistas no sentido de explorar mundos novos e temas novos que vocês nem imaginavam que gostavam. Usem esse momento como um momento privilegiado para isso. E pensem que o momento do TCC, que vocês vão escrever o TCC, talvez não seja necessariamente o que vocês vão fazer no mestrado ou no doutorado. Pode ser que seja, e é bacana que seja, né, também, porque é algo que você está começando, ele é explorar literatura, quando você vai para o mestrado, mas não se prenda a isso. Não sofra pensando, eu escrevi o TCC há alguns anos atrás e agora eu vou fazer um mestrado, mas não é bem mais o que eu queria no TCC. Será que isso é um problema? Não, não é um problema. Imaginem que é sempre possível começar um tema novo. Sempre, gente, sempre. Claro que a depender do momento acadêmico que a gente esteja, né, isso vai te exigir um pouco mais de maturidade, no sentido de maturidade acadêmica mesmo, né, intelectual, sobre aquele determinado tema, mas sempre é possível começar um tema novo. Claro que é muito bacana já começar a graduação, né? Se a gente tivesse essa cabeça de pensar e pensar assim, esse texto eu gostei tanto, eu vou guardar ele aqui num lugarzinho, para quem sabe ele ser um texto bacana no dia que eu for escrever meu TCC, porque eu quero muito pensar sobre esse tema que eu tive essa disciplina. Então, algo que é muito bacana é volte nas disciplinas, volte nos textos das disciplinas, porque isso te ajuda a pensar o seu texto do TCC, né? Isso também é muito bacana e é muito importante. Daí, outra coisa que eu queria provocar vocês é pensar, a escrita acadêmica, gente, ela não é, né, a gente estava falando disso, ela não é a escrita como da ficção. Ela tem suas regras próprias. Por que a escrita acadêmica não é como a escrita da ficção, né? Alguém pode me dizer,
porque é uma ficção, a escrita da ficção, né? Então, escrever um romance, escrever uma poesia, escrever uma novela, uma música, ou seja, ela é literária. A escrita acadêmica não tem essa pretensão de ser literária. Então, você pode, claro, né? A gente pensa assim, a pessoa, é bom que ela escreva bem, é bom que eu consiga ler, que não seja um texto difícil, aquele texto, né, que eu tenho que voltar várias vezes, que seja um texto bom de ler, mas ele não precisa ser poético, não precisa ser literário e não precisa ser rebuscado, e é melhor que não seja. Quanto mais a densidade de um texto, um texto acadêmico, né, ela não é medida pelo rococó que você coloca lá no seu texto, né? Pelos adjetivos, ou pelas voltas, ou pelas metáforas. Na verdade, é até bom que você não faça metáforas, porque a metáfora num texto acadêmico exige que você as analise e que você fale teoricamente porque aquela metáfora importa. Então, ela não é uma metáfora para livre interpretação. Ela não pode ser para bom entendedor meia palavra basta, porque não basta. Num texto acadêmico, as coisas têm que ser ditas, e ditas expressamente, ditas claramente, ditas abertamente. Então, isso é muito importante. Então, uma coisa que a gente precisa pensar é que, se na escrita acadêmica ela tem uma diferença da escrita literária, é primeiro porque ela tem ritos e regras. Um primeiro rito é aquilo de que você precisa defender, né? Sua monografia, por exemplo, ou você precisa submeter o seu artigo numa revista que vai ser avaliada por pessoas que são pessoas que não sabem que você é o autor e vão analisar só o texto em si. Ao mesmo tempo, ela tem regras e que vocês precisam dominar, que são tanto as regras que vocês tiveram uma aula, né, sobre a ABNT, e não adianta a gente falar a ABNT é horrível, deu a ABNT, porque ele está aí e a gente tem que dominar, e coisas que são tipo a ABNT, elas importam porque eu sei o que eu vou encontrar, eu sei que toda citação com mais de 3 linhas, ela tem um recuo, citação direta, e isso importa, isso ajuda a gente ter uma uniformização sobre o que a gente vai encontrar, mesmo que seja chato, isso importa para a comunicação acadêmica. A outra regra que é importante de dominar é a regra dos programas que vocês vão submeter do curso, né? Seja a submissão do TCC, seja a submissão do projeto para entrar no mestrado ou no doutorado, seja a submissão de um artigo, as regras daquele periódico que vocês vão submeter. Então, algo que é muito importante, dominem as regras do jogo. Essa é uma questão número 1 para a sobrevivência. A gente pode até dizer, mas eu vou criticar as regras. Ótimo, critique, mas antes você vai dominar elas. É só depois de dominadas as regras que a gente, inclusive, tem motivos para criticar e talvez propor novas regras. Mas as regras estão aí e a gente precisa minimamente cumpri-las. Então, uma coisa que acontece muito, gente, é não cumprir o mínimo, que é, vejam qual é a regra do TCC. Tem um modelo específico, algo que é muito bacana de fazer. Vejam TCCs de colegas que defenderam, quem vai fazer TCC, né? TCCs de colegas que defenderam na mesma faculdade, de preferência com os mesmos professores, de preferência no mesmo marco temporal, não de 20 anos atrás. Olhem nos últimos 4, 5 anos, 2 anos, último ano. De preferência com a mesma banca. Vem de que maneira que foi descrito, de que maneira que o TCC, não é nem ler só as letras miúdas ali, a linha, mas é como ele está composto, como é a estrutura do TCC. Isso é muito importante. Assim como as regras, qualquer uma, gente. Se vocês forem tentar um processo seletivo de mestrado ou doutorado, vejam quais são as regras para envio do projeto. E cumpram as regras. Se lá diz que tem que ter introdução, justificativa, objetivo geral, objetivo específico, não mudem isso. Façam introdução, justificativa. Vejam quais são as regras e use as regras. Então, isso é algo muito importante. Domine. E aí aqui a gente não vai ficar, né, não vai ficar usando o nosso tempo para falar das regras em si, mas é algo que vale a pena quando vocês tiverem uma dúvida, o Google está aí para ajudar, os manuais estão aí para ajudar. Vejam modelos dos outros colegas, em teoria passou por uma banca, né? Tá tudo certinho ali, então vejam isso também. Outra coisa que nos diferencia da ficção é sobre algo que a gente chama sobre a verdade do escrito, né?
No contexto acadêmico, a gente pode dizer que a verdade do escrito é o que faz com que a gente seja lida, citada e acreditada. E verdade aqui é algo muito específico da verdade da ciência, né? O que a gente está falando sobre verdade? A gente pode fazer uma discussão aqui filosófica, epistemológica sobre verdades, mas a verdade da ciência ela já tem discussões e estão muito consolidadas na literatura. E algo muito importante, óbvio, inclusive, mas que eu acho que a gente tem que falar, é que verdade ela também significa que eu não vou fabricar dados. Então, se eu estou fazendo uma pesquisa baseada em evidências, né, eu estou coletando evidências, eu vou colocar ali as evidências que eu coletei. Também significa dizer que eu fiz parte de um crivo metodológico, né? Então, como eu coletei essas evidências? Eu vou ter que colocar isso no meu TCC. Qual foi o método que eu usei? Qual foi o instrumento que eu utilizei? Se eu fiz uma entrevista, que perguntas que eu fiz? Eu pretestei essa entrevista? Quanto tempo durou a minha entrevista? Eu vou anonimizar as pessoas? De que maneira eu vou fazer isso? Não, eu fiz uma pesquisa bibliográfica. Isso significa dizer que quando eu te leio, eu estou acreditando que você está falando a verdade. Então, que você leu os textos que você está dizendo que você leu. E aqui é um ponto muito importante. Nunca digam que leu algo que não leram, porque alguém vai pegar vocês, né? Ou por um plágio não intencional, porque, gente, quando a gente fala de plágio, não é Ctrl+C, Ctrl+V. Esse é o plágio mais tolo e mais fácil de pegar. E que ninguém mais faz, né? Assim a gente espera. O problema são os plágios não intencionais, é que ele não era minha intenção, mas você fez. Um deles vou falar algo óbvio que ninguém vai fazer aqui, mas que se pensar em algum momento não façam, que é pagar para alguém escrever o TCC de vocês. Qual o problema de pagar alguém para fazer o TCC? Porque vai vir muito plágio, vai vir muita coisa que depois vocês não vão poder dizer, não foi eu que escrevi. Mas tá lá, tá com seu nome, está eternizado. Então, quando a gente fala de verdade, inclusive, é nesse sentido também, né? É nesse sentido de que, se eu fiz uma pesquisa com evidências, eu realmente fiz a pesquisa, e eu também passei pelos crivos da verdade científica, que é rigor nos métodos, é como se movimenta a ciência, que é para o debate público. Então, as pessoas podem discordar de nós, né? De nós autores e escritoras, o texto vai para o mundo para isso, para movimentar o debate. E aí a gente vai para um debate democrático civilizado, claro, e para o debate acadêmico, né? De dizer, você usou esse método, mas eu não sei se ele é o melhor método. Aí você vai dizer, mas eu pesquisei, né, outros estudos semelhantes ao meu, eu sei que eu tenho limitações com o meu método, as limitações são A, B, C e D, por isso eu não posso fazer afirmações generalizadoras. Então, tudo isso é parte de um debate acadêmico. Eu sempre vou citar as minhas fontes, tem regras para citação, né? Tem diferenças entre paráfrase, citação direta, tudo isso são parte das regras acadêmicas. Sim, até aqui, tá? Eu estou falando rápido, está fazendo sentido? Digam aqui se vai fazendo sentido. Daí, então, esse é um ponto que eu considero importante. E algo que eu disse aqui, e para vocês lembrarem, não é para se paralisarem, mas escrever é arriscar-se. Viver é arriscar-se, né, gente? Já dizia lá o poeta, viver é um risco, a gente vive. Mas escrever-se é arriscar-se, porque a gente vai para o debate público. Então, é a primeira vez, e o exercício de apresentar um TCC é esse, é a banca te lendo, que são especialistas na área, são, inclusive, professores que muitas vezes estão já em outro momento, né, um momento de que eles já passaram por tudo isso e estão, né, super especialistas no tema. Então, e eles vão ali para o debate com você. Claro que é também um momento de generosidade, né? E a academia, a ciência devia ser generosa, né? No sentido de estamos ali no TCC fazendo um exercício de escrita do pensamento, então exercitar o pensamento, exercitar a criatividade, exercitar o pensamento crítico e exercitar o diálogo, o debate na ciência, científico, né? Então esse é um ponto importante. Daí, vou compartilhar esse slide com vocês. Tem uma imagem aqui que eu gosto muito. É de um livrinho, gente, muito legal. Não é de metodologia científica, mas é um livro muito bacana.
que se chama Hobby como um Artista, 10 dicas sobre criatividade. Esse cara que escreveu esse livro, Austin Kleon, eu não sei se fala assim o nome dele, ele é um gringo, né? Um livro em inglês, mas ele já é traduzido para o português também, originalmente em inglês, e ele é, na verdade, um artista plástico, ele faz ilustrações. Mas é um livro muito bacana, ele tem 10 lições, 10 dicas que a gente poderia trazer como um livro de manual sobre como exercício da criatividade, como escrever, como pensar. Claro que ele está falando de arte, então é um pouco diferente, porque na arte se faz algo que na academia não se faz, que é o pastiche, né? Então a gente pode fazer a Mona Lisa de diferentes maneiras e tem autoria a Mona Lisa. Já no texto acadêmico a gente não pode fazer pastiche. Pastiche é um tipo de plágio, a gente pode falar disso com mais calma depois. Mas tem algo que é muito interessante, que é se pensar como a gente se prepara para isso, que é um exercício de criação também. Então, quando a gente está falando sobre texto acadêmico, escrita acadêmica, muita gente pode falar assim, é um saco texto acadêmico, porque é colocar um monte de autor, é só escrever lá o que o autor disse e ficar citando um monte de gente e eu tenho um texto acadêmico. Não, né? Não é bem isso. Isso até pode ser o nosso imaginário do que é um texto acadêmico chato. Mas o texto acadêmico, mesmo para a gente juntar um monte de autor, a gente tem que ter feito o exercício da criatividade, de que autor importa, como é que eu vou contar o que eu entendi do autor, como é que o autor dialoga com a minha escolha, com o meu tema, como é que eu vou fazer o uso crítico daquele autor, eu vou usar esse autor para dizer que ele faz sentido, ou eu vou usar esse autor para criticá-lo, né? Então, isso é algo muito importante. Mas algo mais importante, e a primeira coisa que vocês precisam pensar, gente, aqui não é coisa de eu sou virginiana, não é coisa de virginiana chata, maluca. Vocês precisam se planejar. Então, a primeira coisa aqui no reloginho dele é o roteiro. E é verdade, a gente tem prazo. E não adianta a gente dizer assim, se eu tivesse mais tempo, eu tinha feito algo muito melhor. Será? Ou eu tinha procrastinado mais? Porque às vezes tem uma coisa de quanto maior o tempo, mais eu procrastino, né? Quanto menor o tempo, mais eu tenho que focar para fazer. Então, se planejem. Planejamento é algo essencial para a escrita, para qualquer escrita, para a escrita acadêmica, especialmente, porque ela tem muitos passos. Ela tem o passo da pesquisa, para quem vai fazer uma pesquisa mesmo, né? De ir para campo, coletar dados, mas não se iludam de achar que quem vai fazer um texto teórico não está fazendo pesquisa. Em alguma medida está, porque você está tendo que ler a teoria e você tem perguntas sobre o seu texto teórico para escrever um texto seu sobre aqueles autores. Então, mesmo que seja pesquisa com seres humanos ou pesquisa com arquivos, com livros, com autores que já morreram, mas são autores consagrados, ela é uma pesquisa. Então, se planejem. Planejamento é aquilo que a gente organiza por etapas. Gente, a gente acha que é perder tempo. Tem gente que acha que planejar é perder tempo. E tem gente que só planeja e não faz. É verdade. A gente tem que planejar e fazer. E aí é o planejamento factível, é o planejamento possível. E não é um planejamento que nem a gente faz promessa de final de ano, que assim, eu prometo que eu vou começar a fazer exercício físico. Vocês sabem que isso não vai dar certo, né? Por quê? Porque o planejamento requer prazos, etapas, produtos específicos, mensuráveis e que a gente veja. Então, se você promete lá no fim do ano, você vai prometer assim, eu vou começar a fazer X vezes por semana, eu vou começar no dia tal. E é assim que as coisas começam a acontecer. Aqui é a mesma coisa. Pensem sobre a vida de vocês. Vocês trabalham? Vocês têm filhos? Vocês têm gente que vocês têm que cuidar, senão depende de vocês? Vocês têm que fazer almoço? Vocês têm tempo de deslocamento? O que vocês fazem e aonde o tempo do planejamento da escrita vai entrar? O planejamento para escrever requer leitura, requer escrita e requer revisão. Sempre. Leitura, escrita, revisão. Leitura, escrita, revisão, depois revisão, leitura, depois pouca leitura, muita revisão, revisão, reescrita, reescrita, revisão, revisão, reescrita, reescrita, revisão, entrega. E é isso. Então, escrever leva menos tempo do que reescrever, e tem que ser.
tá? Então, comecem a pensar, como é que a gente faz uso do nosso tempo? Como é que vocês fazem uso do tempo de vocês? Tempo é a coisa que mais a gente vai se queixar. É a principal queixa. Eu não tenho tempo, meu tempo é corrido. Então, use o tempo possível, gente. Não imaginem que vocês vão escrever no final de semana. É o que a gente faz, né? Eu vou tirar o meu domingo para escrever. Aí você já se imagina aquela escritora que vai acordar com uma epifania e vai escrever o TCC num domingo de sol. Será que é assim? Não é, gente. Então, pensem que o exercício de escrita é um exercício como qualquer outro. Ele requer ritmo, constância e planejamento. Ritmo, constância e planejamento. E a gente vai entrar mais nesse tempo. Mas conheçam o ritmo de vocês. E daí eu trouxe algumas perguntas que, se vocês quiserem responder no chat, ou pensar, ou guardar para pensar, eu vou colocar aqui, vou ler e depois eu vou tirar para a gente conversar um pouquinho sobre elas. Primeiro, se vocês têm, vou dar um exemplo padrão do mundo real e não ideal, tá? Do mundo real. Real não do desespero, real, real. Eu tenho esse semestre para escrever meu TCC, um semestre não são 6 meses, são 4 meses. Mais ou menos, né? Semestre é contar carochinha, né, gente? Não é semestre que dura 4 meses. Não é normalmente, um semestre dura 4, 5 quando dura muito. E eu tenho que escrever meu TCC, eu deveria ter começado a me planejar no semestre passado, vamos supor que você se planejou, você já tem o projeto, você já coletou seus dados, mas agora você tem que efetivamente escrever. Faça um cronograma. Um cronograma que seja semanal, gente. Se tem 4 meses e você começou do começo do semestre, pense em 4 meses. Quantas semanas tem um mês? 4, né? Quantas semanas tem 4 meses? 16, né? 4 vezes 4, 16, né? 16. Você tem um marco de 16 semanas para início, meio e fim. Isso significa que gente, 16 semanas é muito? Não me parece. 16 semanas para planejar a escrita, escrever, revisar, pedir para alguém ler, voltar, entregar para a banca com antecedência e apresentar o TCC. Então, pensem sempre um cronograma de trás para frente. Qual é o meu deadline? Qual é o meu último data possível? Olhe para ela e vá de trás para frente. E por que semanal, gente? Porque a vida a gente não planeja, né? Um dia a gente vai estar doente, uma semana, nosso filho doente, a gente vai ter que se mudar, a gente está sem saco, a gente saiu, a gente viajou, a gente comemorou alguma coisa, a gente, não sei, aí dá tempo de voltar e ver o que deu errado nessa semana, o que funcionou. Cara, eu vou começar na semana seguinte. Marcos semanais são muito bons. São bons para a gente ver as coisas acontecendo também, para a gente ser generoso conosco mesmos, de pensar, funcionou o quê? O que não funcionou? E não fazer metas muito distantes, dizer, neste mês eu vou escrever o capítulo 1. Não vai funcionar, gente. É um mês, é muito tempo. Um mês é muito tempo e a gente isso os cientistas cognitivos já mostram, somos seres procrastinadores. Então a gente vai procrastinar. Então, tempo curto, metas pequenininhas, para a gente inclusive receber recompensa, ficar feliz. Vou sentar para escrever uma página. Quando eu levantar, eu vou tomar meu café, se você fuma, fumar um cigarro, comer um chocolate, sei lá, que seja. Dê recompensas para você mesma também, né? Então, qual o seu cronograma? Pense, qual é o meu prazo? Qual o seu tempo disponível? Gente, isso do tempo é muito importante. O que é tempo disponível? Que seja meia hora por dia. Meia hora por dia é ótimo, é maravilhoso. Não pensem que o mundo ideal, né? A gente tem uma visão do escritor, aquele que passa o dia de pijama, que acorda, aí faz o café, aí vai, aí faz os rituais, aí senta, e vai ter uma grande... Isso não vai acontecer na vida comum da gente, seres comuns. Então, pensem momentos de hiperfoco, momentos de hiperconcentração. Usem a técnica do Pomodoro. Acho que todo mundo já ouviu falar dessa técnica, mas eu até queria saber aqui quem já tentou, quem já usou e qual foi a experiência de ter usado.
que é o Pomodoro, para quem não conhece? Pomodoro é a técnica do time, né? Tem esse nome que antigamente parecia mesmo um tomate, que é aquele que você gira. Mas você pode fazer isso no seu celular, desde que o seu celular fique bem longe de você durante esse tempo. Os estudos mostram, e isso é média, mas eu acho que nós somos pessoas também na média, a maioria de nós, medianos, mostram que o tempo de concentração de uma pessoa é quanto? 25 minutos. 25 minutos é o tempo que você se concentra. Mesmo. Se concentra, que eu digo, gente, é sem fazer aqui. Vou começar a escrever. Quando você vê, você já está no celular falando, rindo da piada. Você já está no Instagram. Você fala, como é que eu vim parar aqui? Sei lá. Então, hiperconcentração. É o quê, gente? Celular longe, tela cheia no computador, se possível, desliga a internet e em frente à tela em branco. Se ela começar assim. Comece escrevendo qualquer coisa. Pomodoro pode ser, inclusive, não, eu preciso ler um artigo. Comece lendo o artigo, 25 minutos. Deu 25 minutos, pare. Fala, não, mas eu tô super bem, tô... Pare. Pare 5 minutos. 5 minutos, gente, não é nada. 5 minutos é o tempo de você levantar, ir ao banheiro, beber uma água, né? Fazer assim, espairecer e voltar. Não é intervalo de meia hora, intervalo de 3 horas. Claro, você vai dizer, eu só tenho 25 minutos. Então, é o hiperfoco dos 25 minutos. Gente, vocês vão ver. Disciplina é um negócio, tempo de concentração cumulativo. Então, a primeira vez pode ser um suplício, mas vocês vão ficar felizes de falar, cara, eu fiquei 25 minutos na frente do computador, escrevi um parágrafo lindo, mas eu escrevi. Amanhã, os 25 minutos, você já começou de outro lugar, dos 25 minutos que você acumulou pensando, e mais os 25 minutos de hoje, que está fresco na sua memória. Qual é o problema de deixar para o fim de semana? É o problema do atleta de final de semana, né? Ele sempre se machuca. Ou ele não dá conta de correr igual ele correria se ele corresse 3 vezes a semana. O problema é, você não faz disso um hábito, você não faz disso cumulativo, você demora a se lembrar e a recuperar aquilo que você pensou há 7 dias atrás, gente. E às vezes não é o dia bom, não é o dia que você tá com a cabeça boa, é o dia que vai seus pais na sua casa, que você vai ter que ir ao aniversário do seu, sei lá, de sua companheira, do seu companheiro, do seu marido, do seu cachorro, sei lá. É o dia que você não está afim. Então, pensem que é melhor todos os dias 25 minutos do que 5 horas no final de semana. Claro, tem coisas que eu vou precisar me tomar mais tempo. Aí você, num dia que você tem mais tempo, você fica 3 horas com aqueles pequenos intervalos. Porque, gente, ninguém fica sentado 3 horas com hiperfoco. É muito difícil. E aí passa a ficar, eu fiquei 3 horas e você sai cansada, você sai com um sentimento de frustração, porque a gente é pouco generoso conosco mesmo, a gente nos exige algo que a gente fantasiou que as pessoas fazem, e ninguém faz. Pessoas precisam de tempo para descansar, para voltar a ter o foco. Então, melhor 25 minutos muito bem aproveitado do que 3 horas ali. Aí quando eu vejo, eu já estou olhando a Amazon, quando eu vejo, eu estou fazendo compras no site da China, quando eu vejo, não é? Estou vendo vídeo de gatinho para ficar feliz, estou vendo um TED lá sobre como escrever, porque aí a gente começa também a ir para o YouTube, ver se alguém vai dar uma solução mágica para os meus problemas. Então, não adianta, tá? Qual é o seu tempo? Se conheçam. Qual é o tempo de vocês? Vocês trabalham melhor de manhã, de noite, de tarde? Façam o que vocês sejam melhor para vocês. Não tentem achar assim, para mim é um horror acordar cedo. Mas eu vou acordar às 5 da manhã, porque é o melhor horário que eu já li, que é a hora que todo mundo está dormindo, eu vejo o nascer do sol e eu li um livro como A Arte de Acordar Cedo, sei lá qual que é o nome do livro. Mas, gente, lindo! Mas se você é alguém que trabalha melhor de madrugada, seja feliz de madrugada. Pensem qual é o tempo de vocês. Mas o único tempo que eu tenho na vida é o horário do almoço. Ok, trabalho na hora do almoço. Então, vejam o tempo de vocês, tirem. Qual a sua geografia? Onde vocês trabalham melhor? É no quarto, é na sala, é na cozinha? Eu preciso ir para uma biblioteca? Eu preciso de silêncio total? Eu preciso ouvir música? Eu preciso... O quê? Sim? Faz sentido, gente? Eu sei que eu estou fazendo dica aqui que parece ser de autoajuda, mas não é. É dica para a gente pensar de que o processo de escrita, ele é um processo como qualquer outro, assim, na vida, né? De ter rotina,
de que ele é cumulativo e de que a gente precisa conhecer como a gente funciona bem, para daí a gente começar a escrever e começar a fazer, né? Tem uma pergunta aqui do Gelson, que é: se a minha proposta for inovadora, inédita, e eu não encontrar nenhum material bibliográfico, é possível escrever sobre o tema? Aí eu vou te dar uma resposta que é difícil, mas que eu acredito. Se você não encontrou nenhum material bibliográfico sobre o tema, é porque você não procurou direito. Porque, normalmente, alguém já escreveu sobre isso. Aí você pode me retrucar e falar assim: não, professora, mas eu estou pensando assim, ó, eu quero escrever sobre a turma X da cidade X do cantinho da esquerda do mês de setembro, né? Dei um exemplo louco aqui, mas só para dizer uma coisa muito específica. Ok, se é uma coisa muito específica, talvez você não esteja fazendo a busca mais adequada. Aí você vai do macro para ir para a especificidade. Então, vou dar um exemplo mais concreto. Alguém aqui quer estudar sobre direito penal. Direito penal é um tema gigante, né, gente? É mil coisas. Então, você vai falar: eu tenho interesse em direito penal. Ok. O que no direito penal? Ah, eu tenho interesse sobre, sei lá, sobre seletividade da punição para pessoas brancas ou negras. Tá, mas ainda é muito amplo. Não, eu quero estudar de que maneira existe uma seletividade em crimes relacionados a tráfico de drogas. Ah, mas eu quero estudar especificamente sobre como se dá esse tipo de seletividade, se é que há, não sei se há, mas se há, dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Você vai começando, aí você vai dizer: ah, não tem pesquisa no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas tem pesquisas no Distrito Federal, mas tem pesquisas sobre o Brasil, mas tem pesquisas teóricas já abordando esse tema, mas tem. Então, sempre pensem que a primeira coisa é fazer a busca, a segunda coisa é duvidem do ineditismo. E não necessariamente, gente, algo que... Claro, vocês podem ser à frente do tempo, ninguém realmente pensou sobre isso, mas é muito difícil. Normalmente alguém minimamente já pensou sobre o tema, e aí você vai pelo macro e vai indo para as especificidades ao longo do tempo. Por exemplo, o pacote anticrime, né? Então, você vai começando. Talvez, aí você vai pensando quais são as palavras-chave. Você encontrou um artigo e aí você começou a ver qual é a palavra-chave que a literatura utiliza para aquilo que a gente está chamando de pacote anticrime. Talvez se use outros tipos de conceitos e categorias analíticas. E aí vocês vão descobrindo, olhando a literatura, de que maneira aquilo se compõe para pensar. Uma coisa que acontece muito é: ah, só vale se for inédito. Não, gente, claro que não, né? O que vale é para o TCC de jeito nenhum, né? Então, é um exercício do pensamento da escrita acadêmica. Ela pode ser, inclusive, um tema muito consolidado, e que bacana que seja, porque aí você tem muita gente para pensar e estudar, e muita gente que veio antes de você. Se for um tema muito recente, né? Então, vamos supor assim, ó, estou estudando a pandemia do Covid-19. Então, é algo recente. Há 3 anos atrás, não tem nenhuma publicação sobre a pandemia da Covid-19, não é verdade? É. Mas existem publicações sobre emergências em saúde pública, sobre outras epidemias, sobre pandemias. Temas correlatos que conversam com esse meu grande tema desse momento, que é muito atual, né? A pergunta sobre o que difere da monografia de graduação e no mestrado e doutorado, esse é um excelente tema, é uma excelente pergunta, Flávia. Eu acho que a primeira coisa é... Numa monografia de graduação, né? Então a gente vai chamar, tem os termos, né? Na graduação a gente fala monografia, no mestrado é uma dissertação, no doutorado é uma tese. Antigamente se chamava tese de mestrado também, hoje é dissertação. E a tese de doutorado. Uma diferença aqui que a gente pode pensar é, primeiro, o nível de exigência que se tem. Então, uma monografia é o momento que você está mostrando que você, como uma pessoa que está se formando, aprendeu as regras básicas de comunicação na ciência.
Então, você não precisa fazer nada inovador, nada, muito menos inédito, nada que seja autoral no sentido da palavra de ser uma coisa nova. Você pode fazer, inclusive, o mesmo tema que o seu colega fez no semestre passado, não tem problema nenhum. E aí aqui normalmente, pelo tempo da monografia, não se espera que você façam grandes análises, grandes pesquisas empíricas, você pode fazer uma mapa da literatura, então se espera que no TCC você tenha aquele momento em que você vai fazer uma análise de um mapa de uma literatura não tão muito extenso, sobre um tema miúdo, não muito amplo, e sobre uma categoria analítica que você decidiu escolher ali naquele momento. Já a dissertação e a tese, se espera algo mais. Na dissertação também é um momento que não se espera tanto assim, mas mais do que no TCC, mas se espera algo mais inovador, que você está fazendo uma pesquisa autoral, mas não é inédita necessariamente, né? Nem se espera isso. E que você está ali, então, uma pesquisa um pouco mais ampla, e que você propõe uma pergunta, uma questão de pesquisa que você vai respondê-la. Já a tese de doutorado é o momento em que você, e o mundo acadêmico é triste, e é triste no sentido de que ele é ingrato, porque é onde você realmente vai começar a vida de um pensador na ciência, vamos dizer assim, que é quando você defende a sua tese de doutorado. Então, se espera que você proponha uma pergunta e uma questão de pesquisa, e que você proponha realmente algo inovador e autoral naquele momento, mesmo que seja algo muito miúdo, mas você está ali se lançando como uma voz que se pretende caminhar academicamente como autoral, né? Mas imaginem, gente, o TCC você trilhou 5 anos, 4 anos, o mestrado são 2 anos, então não é tanta coisa assim, né? Então não tanta coisa que eu digo de tempo, né? É o que é possível fazer em 2 anos, e o doutorado são 4 anos. Então, realmente aprofundar um pouco mais naquilo que você se propôs no mestrado, ou uma nova leitura, mas é um pouco mais aprofundado, né? Então, é um pouco isso. A Andrea pergunta, no TCC do 6º semestre, quem decidirá sobre o tema? No final da graduação haverá diferença? Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, Andrea, mas assim, 6º semestre, vocês estão na metade do curso, né? Indo da metade para o fim. Se permitam já pensar o que vocês não querem estudar. E comecem a se aproximar dos textos ou dos professores sobre aqueles temas que vocês acham que podem ser bacanas. Porque aí vocês começam a olhar o que eles publicaram, vocês começam a ver se tem grupos de pesquisa, vocês começam a ver se tem grupos de estudo sobre aquele tema, para daí, eu diria, no 8º semestre, vocês se decidirem sobre o tema, né? Que aí vocês têm no 9º para começar e no 10º para terminar. Então, eu diria que é um pouco por aí. Não pensem que é sempre estanque, tá, gente? Então, assim, o 6º semestre eu tinha certeza. Aí eu chegou no 8º, comecei no 9º, mudei, e no 10º, o ideal é que 9º e 10º você já tem um tema mais fechadinho. Professora, Diga. a Carol tem uma pesquisa ali, uma pergunta aqui no chat, em que ela diz assim: muito se fala em ciências sociais em pesquisa empírica. Contudo, como fazer uma pesquisa teórica, como se você estivesse dialogando com um autor, mas ainda ter uma pesquisa de qualidade? O que é determinante? Eu tirei a doida, né? Eu colei. Carol, sua pergunta é excelente. Primeiro, porque eu acho que existe um mito sobre pesquisa boa é a pesquisa empírica, ou pesquisa boa é a pesquisa teórica, não sei, né? Cada um vai construir para si a sua própria definição do que é uma boa pesquisa. E aí, quando eu digo, né, para vocês que, independente se ela for um estudo empírico ou teórico, ele é um estudo, né? Ele é parte e ele tem que seguir crivos específicos daquela técnica ou daquela evidência que vocês escolheram. Então, se é uma observação, tem métodos específicos para observar. Se é uma pesquisa em arquivo, tem métodos específicos. Se é uma pesquisa com seres humanos numa entrevista, se é uma pesquisa bibliográfica, ela tem métodos específicos. Então, pensem sempre que, quando a gente normalmente fala de pesquisa empírica, a gente está falando de uma pesquisa
usando evidências que a gente produz ou que a gente pega de alguma fonte para analisar. E a pesquisa teórica é aquela pesquisa em que a gente faz uma exagese de autores, que a gente analisa teoria. Mas, em alguma medida, ela também usa evidências, né? Então, em alguma medida, ela também usa alguma fonte e que ela também precisa de um determinado tipo de técnica ou método. Eu diria que uma pesquisa puramente teórica ela é muito, muito, muito difícil de ser feita no tempo da graduação, porque ela exige uma leitura aprofundada, né? Então, são, por exemplo, as pessoas vão fazer umas teses de doutorados, aí escrevem não sei quantas milhares de páginas, e aí vai fazer uma exagese daquele autor. Se vocês optarem por fazerem pesquisas teóricas na graduação, lembrem que menos é mais. É muito melhor se debruçar sobre um determinado livro ou um determinado estado da arte sobre a literatura. Então, por exemplo, eu tenho muito interesse em estudar, por exemplo, violência doméstica. Então, eu vou fazer um estudo bibliográfico sobre o que foi produzido no direito nos últimos 5 anos sobre violência doméstica. Mas não só tudo, eu vou estudar só aquilo que foi pesquisado de pesquisas empíricas. Aí eu não estou olhando os autores que vão fazer exagese, que vão discutir. Eu estou estudando aqueles que olharam, ou fizeram entrevistas, ou fizeram técnicas de arquivo, ou não, eu vou estudar só os que estudaram arquivos, né? Então, você vai também fazendo seleções. E aí, então, pensem, se é uma pesquisa teórica, ela também requer que vocês entendam como se faz um levantamento bibliográfico, como se olha para a bibliografia, o que se pergunta para ela e quais são os achados. Então, também tem regras específicas e métodos. E é importante a gente dominá-los, né? Porque senão vira, sabe o que a gente fica parecendo? Que a sua pesquisa foi uma grande introdução, que todo mundo vai ter que fazer minimamente um apanhado teórico sobre o estado da arte daquele tema que eu escolhi, que é diferente de fazer a sua TCC inteiro sobre uma revisão da literatura. Aí ele requer que você, na literatura, encontre quais são as fragilidades, os silêncios, que ainda não tem muitos estudos sobre o tema, quais são as principais limitações da área, e aí você usa o seu espaço do seu TCC para fazer essa análise. Então, eu diria que não tem coisa pior ou melhor, a gente não tem que fazer uma avaliação aqui, mas eu diria que estudos puramente teóricos tem que ser olhado com muito cuidado e cautela pelo tempo. Então, menos é mais, estudos teóricos. Por quê? Porque eles requerem que você tenha dominado aquilo que você pretendeu analisar. E aí, gente, não dá para fazer uma análise, uma exagese de autores fortes no TCC de toda a obra do autor. Você vai fazer de um livro, de 2 capítulos, de um conceito naquele tempo histórico do autor, ou você vai fazer um conceito comparando 2 autores naquele momento, só daquele livro que eles escreveram. Então, pensem que menos é mais no momento de uma escrita sobre teoria. Sobre tudo, né, gente? Menos é mais sempre. Por quê? Porque a gente volta naquela história de escrever é arriscar-se. Quando a gente escreve, a gente tem que responder por tudo que a gente escreveu, inclusive por aquele que a gente disse que leu. Então, se a gente começou a colocar Kant no nosso TCC, as pessoas imaginaram que você leu Kant, entendeu Kant, e se eu te fazer uma pergunta sobre o Kant, você vai ter que me responder. Sim? Projeto de doutorado, excelente. Então, pensando no doutorado, você tem um pouco mais de fôlego para entrar em um autor específico, né? Se você quer fazer uma exagese de um autor forte, e aí você tem tempo, mas sempre, gente, há 4 anos, o tempo não é infinito, tem gente que estuda a vida inteira um autor forte, né? Então, também que perguntas você vai fazer para esse autor? Que categorias analíticas você quer estudar? Se é de um autor ou de um determinado conjunto, né, de termos. Aí, vamos voltar aqui na minha apresentação. Pense, então, sobre metas, né? Então, a gente só voltando naquela coisa do tempo, quando a gente estava falando, quando vocês forem fazer o cronograma, pensem sempre na questão da meta. Pensem sempre nos dias da semana, nas horas, no tempo que vocês levam. Então, gente, no momento da escrita, a leitura sempre acompanha a escrita, né? Seja porque eu vou retornar no texto para escrever, seja porque a leitura me ajuda a pensar melhor. Mas tem um momento que você reduz o nível de leitura, mas ele está sempre ali com você.
Muita gente pergunta assim, mas qual é o momento de começar a escrever? Então, eu vou adiantar uma pergunta que sempre fazem e que a gente sempre se pergunta em qualquer momento que a gente está na vida acadêmica. Gente, essa é uma pergunta que a gente vai se fazer sempre. Qual é o momento em que eu devo começar a escrever e parar de ler? Porque, para mim, eu nunca estou pronta. Para mim, sempre falta leitura. Para mim, sempre tem... E, gente, uma coisa que é mais verdade no mundo. A revisão de literatura, ela pode ser uma perdição. No sentido de a gente se perder mesmo. No sentido da gente... Porque, gente, quando vocês começam a estudar um tema, vocês vão ver que é um mundo de possibilidades. Uma leitura que abre para outra leitura, que abre para outra leitura, e aí você começa a se desesperar para pensar, como assim eu nunca tinha lido esse autor? Como assim eu nunca tinha lido esse texto? Meu Deus, aí eu vou fazer uma coisa que é referência cruzada. Você sabe o que é referência cruzada? É ir lá no artigo, ver as referências bibliográficas desse artigo. Aí você vai dizer, esse eu ainda vou ler, esse também, esse também, esse também, esse também. Quando você viu, gente, tem leitura para 3 encarnações. Então, pensem comigo. O momento de começar a escrever é hoje. Sim? Seja um memorando. Seja, eu terminei de ler um capítulo de livro e foi abrir uma chavinha na minha cabeça. Escrevam sobre a chavinha que abriu na sua cabeça. Escrevam por que aquele livro, ou aquele capítulo do livro, ou aquele artigo te fez pensar sobre o seu tema. E deixa guardadinho. Vocês vão ver que se vocês tiverem 10 memorandos, quando vocês forem voltar para o TCC, para o projeto, né, para a tese, para qualquer que seja o texto, é coisa escrita que vocês já têm. Vocês não vão começar do zero e tem um monte de coisa preciosa que vocês colocaram ali. Então, escrevam o que vocês pensam. Não deixem só na cabeça, porque a memória nos trai. Amanhã vocês vão falar, cara, eu pensei uma coisa tão legal, mas eu não lembro mais. Escrevam, gravem, sei lá. Mas escrevam, tem um caderninho. Caderninho é bom e ruim, né? É bom porque é legal, é bonitinho, a gente tem um afeto por ele, mas é ruim porque ele pode perder. É ruim porque eu não sei em qual página eu escrevi tal coisa, né? No computador tá ali, você acha melhor as coisas, então pensem nisso. Mas isso é algo importante, né? De vocês pensarem. Comecem hoje, gente, comecem a escrever, façam um exercício de que nunca é tarde para começar, claro, mas é sempre importante começar o quanto antes, seja para escrever os memorandos. Todo texto merece escrever memorando? Merece fazer resumo? Não. Uma dor que a gente sente, eu já senti, e todas as pessoas, nem todas, né? A gente pode falar de todo mundo, mas é muito comum eu ouvir isso, mas eu li um texto tão chato, eu li 20 mil coisas, eu vou citar todas as coisas que eu li. Gente, nem tudo que a gente lê a gente cita, nem tudo que a gente lê serve para o nosso texto final. Muita coisa serviu só para eu descobrir um outro autor. Muita coisa serviu só para eu entender minimamente esse termo que passa muito, mas eu descobri que eu nem quero falar dele, desse conceito, né? Então, nem tudo vale memorando, porque muitas vezes a gente fala, eu perco muito tempo, porque eu vou depois escrever o resumo do que eu li. Aí eu fico copiando exatamente o que eu li para eu gravar na minha cacholinha, né? Isso pode ser ruim, porque você perde muito tempo. Isso também pode ser ruim, porque você pode, no futuro, cometer um plágio sem saber, porque você anotou com a sua mão, com a sua letra, aquilo que você copiou de um texto. E daqui 6 meses, você vai achar que você teve um ímpeto genial de ter escrito, na verdade, era algo do Foucault. Sei lá, né? Estou aqui brincando, mas é porque tem que tomar muito cuidado. Então, tomem cuidado, pensem qual é a melhor maneira de exercer já essa voz autoral. Essa voz, inclusive, analítica de um texto. Claro, eu posso fazer as aspas de coisas que são importantes, eu marcar, se eu não quero marcar meu próprio livro. Tem gente que gosta de marcar o livro, tem gente que não gosta. Tem gente que não pode, porque o livro é compartilhado. Mas lembrem que o momento de escrever um texto sobre o texto que eu li, então ainda não é o texto do seu TCC, né, o seu memorando. Ele é o momento que você pode, é um rascunho, então é o momento que você pode livremente falar por que aquele texto foi bacana, como é que aquele texto dialoga com o seu dado, né, essas coisas, tá? E o ritmo criativo é cumulativo e permanente, é aquilo que a gente estava falando. É muito melhor escrever todos os dias um pouquinho, pensar,
do que passar uma semana inteira sem pensar sobre o seu texto e daí no final de semana escrever. Claro, gente, vai ter semana que não foi possível, mas tentem, gente, coloquem na agenda de vocês 20 minutos que seja. Não importa, vai ter dia que é 1 hora, vai ter dia que seja 20 minutos, mas comecem a fazer disso. Vocês vão ver que o primeiro dia é torturante, mas pode até não ser, vocês vão sair felizes, né? O segundo é um pouco melhor, e assim vai, tá? E lembrem-se, gente, o tempo é o nosso bem mais precioso, mas ele é também o nosso bem mais escasso. Por isso que a gente precisa aprender a usar o tempo. Algo que define também como as coisas vão ser, se vão ter leveza ou se vão ter muito peso, além das vicissitudes da vida que a gente não controla, é como a gente faz uso do nosso tempo. Né? Porque muitas vezes eu vou dizer assim, hoje de manhã eu vou tirar o dia para escrever. Eu tenho a manhã inteira livre por um milagre. Eu tenho a manhã livre, não tenho nada, ninguém vai me encher o saco. Aí você vai lá na sua escrivaninha, você olha para a escrivaninha, ela tá cheia de livro, empoeirada, um horror, com roupa de 10 dias, um negócio. Você, ai, não, deixa eu arrumar. Vai lá, arruma ali. Quando você vê, acabou a sua manhã, você passou o dia, amanhã, arrumando a sua escrivaninha. Então, se planejem, gente. A gente tem os nossos rituais, seja eu vou fazer meu café, eu vou... Ótimo, mas ele não pode ser contado como o tempo que eu sento e começo a escrever. Que eu sento e começo a pensar, começo a tentar colocar no papel. Sim? Daí eu queria trazer algo que são as travas, né? Eu queria que vocês escrevessem aí. Que travas que vocês têm de escrita? Todo mundo já passou por travas, seja para escrever, para começar uma coisa nova. A primeira é para a gente procrastinar, né? A gente sempre adia. Por que eu vou fazer hoje o que eu posso fazer amanhã, né? Um pouco isso. E procrastinar, gente, não é não fazer nada, né? A gente procrastina fazendo coisas. Só que não são as coisas mais urgentes e mais importantes naquele momento. Então, a gente vai fazer aquilo que a gente poderia entregar só daqui a pouco. A gente faz algo que... A gente faz coisas para evitar fazer aquilo que a gente evita fazer. Então, eu vou cozinhar, eu vou fazer um bolo, eu vou experimentar fazer uma receita mirabolante, eu vou comprar aquele negócio que há muito tempo eu não compro, porque eu procrastinei, mas agora chegou a vez de procrastinar outra coisa, eu vou... E aí a gente vou limpar a casa antes de começar a trabalhar, eu vou tomar um banho, não importa, a gente procrastina. E muitas vezes é porque a gente tem uma coisa, e é verdade, e a vida pedagógica, a vida escolar fez isso com a gente, que é da gente acreditar no mito da genialidade, né? No mito de que a primeira versão é a versão maravilhosa, porque eu leio um livro de alguém e é lindo, e eu não vi as 1000 versões daquele livro. Eu não vi o processo para escrever aquele livro que o autor teve, né? Eu vi a versão final. E a gente é treinado assim na vida escolar, gente, não é? Assim, na vida da faculdade também, porque é assim mesmo, a gente faz um trabalho final de conclusão da disciplina numa sentada, ou em alguns dias, mas a gente não revisa, a gente não tem muito tempo. Por quê? Não é por nossa culpa também, é porque tem vários trabalhos finais de várias disciplinas que eu estou fazendo naquele semestre, e eu tenho que entregar todos normalmente é numa data muito semelhante, né? Então, isso acontece mesmo. Mas pensem, gente, para o texto que que vai ser público, porque um dia alguém vai pegar o texto de vocês e vai ler, o começo não é definitivo. Não acreditem que a primeira frase que vocês vão escrever, que o primeiro parágrafo que vocês vão escrever já tem que ser a frase maravilhosa, o parágrafo maravilhoso. Provavelmente, a primeira frase que vocês vão escrever, daqui algumas semanas, ela vai deixar de existir, porque ela já vai ter sido mudada. Então, pensem que escrevam, comecem, coloquem no papel. Não existe primeira versão perfeita. Toda primeira versão é um rascunho. Pode ser um bom rascunho, mas é um rascunho. Isso tira um peso das nossas costas, para dizer, ok, a primeira versão é uma primeira versão. Então, gente, quando vocês mandarem para suas professoras, para suas colegas lerem um texto de vocês, não entendam como fracasso os comentários nos textos. Entendam que aquela pessoa levou vocês a sério. Que aquela pessoa leu vocês seriamente. Porque um texto que não vem comentado é um texto que não foi lido seriamente. É um texto que
Era para ser só assim, por exemplo, o texto de final de curso, né, de final de disciplina, que o professor está ali para saber se você entendeu bem os conceitos e tal, tudo bem ali. Ele vai comentar se a resposta está certa ou está errada. Mas, se vocês estão fazendo algum texto que será avaliado por uma banca externa ou que será publicizado, ele tem que ser lido por outras pessoas antes de você submeter ao crivo externo, ou de vocês postarem e eles serem públicos. Por quê? Porque a primeira versão não necessariamente é a melhor versão, e não é para ser. Não necessariamente não é para ser, né? Porque é isso mesmo, um texto ele é uma coisa que é óbvia, mas não é, ele é artesanal, né? Ele é artesanal, ele é feito, então ele é devagar, ele é lento, ele é um processo que ele vai, volta, eu escrevo, aí depois no dia seguinte eu deixo ele descansar, eu penso melhor. Se travei aqui, então essa é outro mito, né? Que existe só uma única maneira certa de se fazer. E não, né? Existem múltiplas, centenas, milhares. Você vai descobrir a sua melhor maneira certa, claro, seguindo as regras. Mas no processo não há maneira certa. Não pense o final, pense no processo. Eu não preciso começar pelo começo, eu não preciso começar pela introdução do meu texto. Eu posso começar pelaquilo que é mais fácil, por aquilo que me dá mais prazer. Algumas pessoas vão dizer o que é mais fácil para mim é já falar sobre o contexto. Então, eu quero escrever sobre corrupção. Então, eu vou fazer um texto sobre o contexto brasileiro dos últimos 5 anos no tema da corrupção. É algo mais livre que eu vou escrever. Depois eu vou reformular, mas eu já começo a escrever sobre isso. Começo a contar no meu recorte histórico quais foram os marcos importantes, os marcos legais que foram pensados para o combate à corrupção, onde estão os nós, onde estão as críticas, e aí eu vou contando uma história. Tem gente que vai dizer, para mim o mais fácil é começar pela metodologia, porque é uma coisa mais pragmática e eu vou dizer o que eu já fiz. Então, comece por aí. Tem gente que vai dizer, para mim é mais fácil começar pelo... Não importa. Comece pelo que é mais fácil. Não há linearidade na escrita. Tem gente que escreve um pedaço aqui, um pedaço ali. Descubram as maneiras de vocês. E o outro mito é não ter tempo, né? Não ter tempo é a queixa da pessoa moderna, né? A gente nunca tem tempo, não é verdade? Mas não pode ser assim, porque se a gente se comprometeu a escrever um TCC, a se formar, a fazer um mestrado, um doutorado, a gente vai ter que ter tempo para ele. Vamos ter que caçar o tempo dele. Então, vocês precisam ter tempo. O tempo se eu tivesse um computador X, se eu tivesse um canto, uma mesa de 3 metros, se eu tivesse um escritório só meu, se eu não morasse com esse tanto de menino aqui, se eu tivesse... Não pense no que vocês não têm, pense o que é possível fazer com o mundo que vocês vivem, gente, e com a rotina que vocês têm, com aqueles 20 minutos, 25 minutos do método Pomodoro. Então, é pensar que seria lindo se eu pudesse tirar férias e escrever, mas talvez não seja possível. Então, como eu encaixo na minha vida normal, cotidiana, que eu tenho de uma pessoa normal, cotidiana que eu sou? Né? Então, é isso que vocês precisam pensar, tá? Tempo de descanso do texto é muito importante. E aí, gente, não é o tempo de descanso de você não escrever, é o tempo de descanso daquele trecho. Travei, não estou conseguindo. Para aquele trecho, vai para outro. Comecei a escrever a introdução. Mas tá muito difícil, não estou mais conseguindo. Para a introdução, vai para o capítulo 1. Uma semana seguinte, você volta para a introdução e deixa descansar no capítulo 1. Então, façam isso, vocês vão ver que faz toda a diferença deixar o texto descansando e não ficar insistindo em algo que, às vezes, você precisa parar mesmo, né? Dar um tempo para usar. Então, esse é algo importante. Vou ler aqui o comentário da Natália. Tenho muita facilidade para sentar e escrever sobre temas jurídicos. Inclusive, participei de ações muito importantes em parceria com alguns advogados durante a graduação. Concluí todas as matérias da grade do ITP, inclusive passei no exame da ordem. Parabéns, Natália. No entanto, tem 4 semestres que eu simplesmente travo com o TCC. Só preciso disso para fazer a profissão, exercer a profissão, não consigo finalizar essa etapa.
Isso porque eu concluí todo o resto de 2019. Isso acontece demais, Natália, não é só com você. Acredite, né? Se isso te der algum alento, assim, você não está sozinha nessa dor, né? E isso acontece porque eu acho que por vários motivos, né? E aí a gente podia passar também a tarde conversando sobre isso. Um deles é que todas vocês são escritoras e escritores no sentido de a escrita para os ritos do exercício da profissão. E vocês são treinados muito bem, eu tenho certeza que o IDP treinou vocês, né? E no curso de graduação que vocês fizeram, durante o exercício da profissão profissional, que é como se escreve uma boa peça, como se escreve, né, um bom parecer, né? Não importa da área que vocês sejam. Então, isso é algo muito interessante. Já a escrita acadêmica, como ela tem essas regras que são diferentes, então, né, tem uma questão de escrita, de escrever, mas não é as mesmas regras, ela também tem algo que é diferente, que é a autoria, que é a autoria acadêmica do exercício da sua própria voz, de alguém que está pensando criticamente, que pode fazer voos analíticos sobre um determinado tema, e ir para o debate. Então, isso, às vezes, faz a gente ter medo de começar, né? Ou faz a gente travar, a gente congelar. Outra coisa que tem muito na vida acadêmica é esse mito da genialidade, né? De que, não querendo dizer, gente, que nós não somos potencialmente geniais, a gente pode fazer textos geniais, e todas nós podemos, temos ampla capacidade para isso, né? Estamos aqui, somos já privilegiados por estarmos aqui nesse momento, a gente já está com muitas horas de estudo na frente de muita gente no Brasil, mas é um lugar muito soberbo, né, de que é algo que ninguém fala disso, de dizer, existe um processo, e sobre o processo ninguém fala. Então, pensem que o importante é começar. O importante é talvez começar por aquilo, Natália, e todas, né, ou todos que estão passando por isso, seja pelo TCC ou qualquer outra coisa projeto que deixou inacabado, que começou e parou. Comece por aquilo que te move, que te dá prazer, né? O tema que te move, o tema que te faz ter curiosidade para aprender melhor, o tema que te move de eu quero falar sobre isso porque eu acho que é importante. E daí começar escrevendo sobre isso. Começa escrevendo um ensaio. E depois faz algo que aí é muito interessante, que é um roteiro. Um roteiro sobre como é que vai ser o meu TCC. Qual foi a minha grande pergunta, meu tema, né? Imaginando que a maioria de vocês já passou por isso ou vão passar. Então, eu já tenho um tema, eu já tenho uma pergunta, eu já escolhi qual é o meu objetivo, eu já tenho os meus objetivos específicos, é algo que me move e que eu quero muito pensar. Façam um sumário estendido disso. Uma dica que eu dou, que vocês podem ir mudando, porque ele é um sumário vivo, é quais são os objetivos específicos de vocês? Normalmente, objetivos específicos são os passos para chegar no geral, e ele pode ser os seus capítulos também. Então, quando vocês forem pensar o objetivo específico, eles podem ser o capítulo 1, é o primeiro objetivo específico, o capítulo 2 é o segundo, o capítulo 3. Então, pensem como, para eu responder aquela minha pergunta, meu objetivo geral que eu me pretendi no meu TCC, eu vou destrinchar os meus capítulos. Então, o primeiro capítulo ele pode ser sobre a literatura, sobre o contexto, ou sobre, não sei, sobre um acontecimento que eu acho que é importante que eu vou analisar. Aí os outros 2 capítulos podem ser duas categorias analíticas que eu escolhi, 2 grandes conceitos. Pensem, né? Então, isso é algo que pode ajudar, às vezes é muito difícil, porque a gente trava, porque a gente não pensa no processo, a gente pensa assim no final, tem que estar pronto. Vai na miudeza, vai no pequenininho, assim, o que eu preciso começar a fazer? Talvez começar a fazer meu sumário estendido. Já me ajude a começar a pensar. Aí eu preciso revisitar alguns textos para o capítulo 1. Então, eu vou, para a minha introdução, eu vou começar pela introdução. Então, a introdução, planejem a introdução, planejem cada um dos capítulos de vocês. Sabe por quê, gente? Porque é muito comum a gente ver um texto de TCC que, na verdade, é um Frankenstein. Na verdade, é um compilado de um monte de coisa. Por quê? Porque a pessoa não planejou antes. A pessoa, ela escreveu e foi se deixando levar
pela escrita. E, na verdade, é o contrário. Vocês é que têm que direcionar a escrita, não deixar a escrita leve. Sabe? No sentido de que não achem que no meio do caminho vocês vão se encontrar. Claro que sempre pode mudar o caminho, gente, mas comecem já minimamente, e aqui eu tô falando de quem já começou um rascunhão, tá? Então, vocês já fizeram um rascunhão, vocês já fizeram uma proposta de um sumário estendido, e aí agora eu vou dizer, bom, vou começar a minha introdução. O que importa ter na introdução? Você já tem um mapa de autores de vocês, então eu tô imaginando que a gente já falou sobre isso, que já um monte de coisa já foi feita. Então, eu já tenho quais são os autores que eu vou usar na minha monografia, eu já estou na fase da escrita. Eu já tenho os autores, eu já tenho um mapinha de autores, eu não vou me perder, são esses aqui. Eu tenho 2 autores fortes e 4 autores que são fortes, mas não tão fortes, e tenho mais 5 artigos sobre o meu tema. E são esses. Então, o capítulo 1, eu vou falar muito desse autor, capítulo 2, eu vou fazer um contraponto desse com esse, capítulo 3 eu vou usar a minha empiria, e a minha conclusão eu vou fazer um arremate final. Sendo que a introdução, o que eu preciso? Eu preciso contar uma história, talvez, em vez de eu ir lá para o Código de Hammurabi, eu vou falar sobre um acontecimento que eu li no jornal, e que me fez pensar pela primeira vez sobre esse tema, e aí eu trago isso. Então, isso também é um bom link, sabe? Alguém pode dizer assim, mas eu vou fazer um estudo teórico, uma exagese de um conceito. Tragam isso dialogando com algo que aconteceu, que seja de um filme que vocês viram, que seja de um livro que vocês leram, mas que fala sobre um tema importante, que vocês consideram, seja uma notícia de jornal, sabe? Dialogar com coisas do real ajuda, inclusive, a concatenar as ideias e o pensamento. A Antônia está dizendo, já ouvi falar que a introdução deve ser a última etapa da nossa escrita. Você recomenda essa estratégia? Eu recomendo a melhor estratégia que seja para vocês. Por que as pessoas dizem que deveria ser a última? Porque normalmente é o momento que vocês já escreveram todos os capítulos e vão retornar para fazer aquele apanhado da principal estado da arte e do texto, né? Mas tem gente que pode achar mais fácil começar pela introdução, porque te dá um fôlego para começar a pensar os capítulos mais analíticos. Então, depende. Eu diria que não tem maneira certa de fazer. Pensem o que é mais fácil para vocês, né? Eu, pessoalmente, gosto de começar um pouco na introdução, porque ela me dá uma luzinha. Não necessariamente eu vou terminar ela, mas eu começo só para eu já ter ideias para os capítulos. Mas às vezes eu começo pela metodologia, às vezes eu começo pelo capítulo mais crítico e menos teórico, né? Mais de uma discussão. Então, vai variar muito, sabe? A Ana Beatriz está dizendo que o problema dela é insegurança, nunca acho que tenho conhecimento suficiente para escrever sobre algo, porque sempre fica a sensação de que tenho que ler mais, né? Essa sensação, gente, acontece demais, que é a história de que não estou pronta. E ela vem muito desse lugar de um suposto saber que nunca somos nós, é sempre o outro, né? Nunca somos nós. Não pensem nisso, gente. Acreditem, não acreditem nisso. Acreditem que se vocês chegaram até aqui, vocês têm plena capacidade e habilidades para escrever, e comecem do miúdo, comecem do menorzinho, comecem do que vocês mais acham fácil começar, né? Até mesmo em artigos e projetos da faculdade eu fico com medo. Agora que estou vendo isso é um mito de genialidade, obrigada pelas dicas. É isso mesmo. E isso acontece demais, gente, muita da genial. Sempre tem um genial, né? Sempre tem um gênio, que vai dizer, eu li Heidegger no final de semana. É mesmo? Impressionante. Não acreditem nisso. A gente precisa de ter tempo, a gente precisa ter tempo para ler, para entender, para reproduzir. Então, o primeiro exercício da escrita acadêmica é reproduzir. A gente tem que aprender a reproduzir, que é o que aquele texto falou, qual é o argumento central do texto. Isso não é óbvio. A gente aprende a ler um texto e dizer o que é marginal, o que é central. No TCC, talvez isso seja já uma grande coisa, porque vocês estão falando sobre um tema que é inovador, é bacana, e que importa também para outras pessoas que vão fazer TCC te lerem. E falarem, a fulana fez um TCC sobre vigiar e punir do Foucault, para pensar
essas tecnologias de segurança, e ela fez uma exagese do Vigiar e Punir. Olha, gente, isso é um grande texto. Sim? Então, posso começar escrevendo aleatoriamente sobre o tema e depois ver o que se encaixa naquela escrita? Essa pergunta é excelente, João. Eu diria que, mais do que ser uma escrita aleatória, ela é uma escrita livre, né? Que é essa coisa de eu vou começar a escrever. Escrevam, gente. Se vocês ainda não começaram, façam isso. Façam esse exercício. Ele não tem nenhuma pretensão de ser o texto do TCC de vocês, mas ele tem uma pretensão que é muito interessante, é que vocês podem ver que no final de um texto que aparentemente ele é aleatório, ele pode ser mesmo, ele é um texto que tem elementos muito importantes, que é para você retornar depois. Talvez uma frase ela vai passar a ser o mote do seu primeiro capítulo, aquele parágrafo ele pode ser destrinchado em outros diferentes. Então, escrever de uma escrita livre, ele também tira o peso de dizer, é a primeira escrita, ela já tem que ser do texto final. E não. A primeira escrita é justamente de eu tirar do meu pensamento e materializar no papel. E o nosso pensamento, gente, ele não é linear, né? O nosso pensamento, ele tá indo, vindo, voltando. Então, quando a gente bota no papel, é a primeira vez que a gente vai ver se a gente já entendeu as coisas, se a gente precisa voltar para ler melhor, se tem algo que tá aqui já, minha categoria analítica, olha, é isso aqui que eu quero ver, ou se vocês começam a destrinchar, né? Então, colocar no papel é a primeira coisa. E colocar no papel pode ser essa escrita que o João chamou de aleatória, uma escrita livre, que é uma escrita sem compromisso, né? Sim? Daí, vou compartilhar aqui de novo com vocês. A gente está quase no fim, mas... Vou ver aqui as perguntas, aí eu compartilho de novo. Então, então, seria como se eu estivesse definindo as premissas nesse tipo de escrita, tipo escritas livres. A escrita livre, eu não sei se é bem definir as premissas, pode ser, mas ela é o momento em que você, pela primeira vez, começa a colocar no papel aquilo que você pensou sobre o seu tema, sobre o que você já leu, sobre os seus capítulos. Então, ela pode ser, inclusive, você pode fazer escritas livres sobre cada um dos capítulos. Você pode fazer uma escrita livre sobre o seu TCC geral, você pode fazer uma escrita livre sobre a introdução, e aí depois dessa escrita livre, você vai olhar e falar que elementos eu preciso destrinchar melhor, eu preciso voltar de novo no texto, eu preciso tirar daqui, e aí você vai destrinchando. Aí você já superou aquela história do papel em branco, né? Você já superou, você já tem ali um pouco escrito, né? Isso é importante. E esse é um ponto, né? Revisar. Então, gente, e aí por isso que a escrita livre é tão importante, porque ela é a materialização do peso que a gente tira de que o texto, a primeira versão é a versão maravilhosa e completa. Ela é só uma primeira versão. Ela é aquilo, ela é o barro para eu moldar. Ela é aquilo que eu coloquei lá, a minha catarse, o meu pensamento livre, que não é tão livre assim, porque ele é baseado nas leituras que você já fez, na teoria que você está lendo. Então, ele é livre, mas nem tanto, gente. Ele já está circunscrito dentro de um marco que vocês começaram a fazer, estudar, né? A gente está imaginando que a escrita ela vem do momento que você já leu algumas coisas, já definiu qual é a literatura que vocês vão usar, qual o seu tema, qual o seu objetivo. Então, ela é livre e aleatória, mas nem tanto, né? Ela está dentro de um marco. E lembrem sempre, gente, o tempo de revisão é maior que o tempo da escrita. Sempre. E isso tira um peso gigante. E ela passa até a ser divertida, em alguma medida, né? Podem discordar de mim. Mas é no sentido de que você escreve, aí depois você reescreve, aí aquele parágrafo, ele vira 3 outros parágrafos. Aquele último parágrafo, na verdade, ele pode ser o primeiro do segundo capítulo. Essa é a maravilha de usar computador, né? Que eu acho que eu, assim, acho que é muito
louvável as pessoas que escreviam antes da era do computador, né, gente? Que elas escreviam manuscrito ou na máquina de escrever, e depois elas tinham que revisar, reescrever tudo, aí elas tinham que recortar para colar, porque é muito diferente de como a gente faz no computador. No computador não há nada estanque, no computador você consegue mover as coisas, você consegue apagar, refazer, você consegue ter um arquivo só de rascunhos, e aí você vai trazendo para o seu arquivo final, você consegue ter versão 1, 2, 3, 4, 5, 6. Melhor coisa é datar, tá, gente? Se vocês querem ter diferentes versões, datem. Não coloca 1, 2, 3, final, final, super final, final 10, final 20, né? Às vezes tem isso. Datem. Coloquem datas, porque aí vocês se localizam, inclusive, no tempo. Então, pensem sempre, gente, que unidade de texto é parágrafo. Aqui a gente podia ter uma aula só sobre estilo de escrita. Uma coisa muito comum que acontece, e eu acho que é um caguete de algumas profissões que a gente faz, né, pareceres e tal, e não tem essa ordem de parágrafos, não existe parágrafo de 3 linhas, não existe parágrafo só com ponto final, parágrafo é unidade de texto, parágrafo tem que ter começo, meio e fim, ele tem que ter uma ideia, parágrafo tem que falar sobre algo. Às vezes vocês não, né, gente, as pessoas, tá, os estudantes e também professoras fazem isso, é comum, que é, você lê e fala, gente, esse parágrafo dá para juntar, gente, esse parágrafo tem uma página, não, parágrafo, gente, na língua portuguesa é entre 6 a 14 linhas, pensem no fôlego, pensem assim, esse parágrafo tem tema demais, eles podem virar 4 parágrafos. A gente tem 2 grandes erros que a gente, na escrita, é a escrita que parece telegráfica, você faz blá, 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 e você fala 1000 coisas no mesmo parágrafo. Aí você fala, gente, faz uma introdução, é uma outra pessoa que está lendo. E aí é lindo, é mágico, porque aquele parágrafo pode virar 3 páginas, porque cada linha que você fez ali vira um parágrafo. Então, o parágrafo tem começo, meio e fim. Você tem uma ideia principal do parágrafo. Geralmente, na língua inglesa, começa com a ideia principal. Na portuguesa, você conta e depois tem uma ideia principal, né? Então, pense, tem uma ideia principal no seu parágrafo. Ou tem gente que faz isso, 1000 coisas no parágrafo só. E tem gente que faz algo que divide em 20 parágrafos uma coisa que tem que ser um parágrafo, mesmo parágrafo. Então, tem lá 3 linhas, um parágrafo, 3 linhas, outro parágrafo. Mas ela está falando da mesma coisa. Ela, inclusive, está fazendo conexão, mas virou. Então, faz um exercício, gente. Voltem no texto que vocês já escreveram. Seja para uma disciplina, qualquer texto, um texto que você escreveu. E veem qual é o ritmo de vocês, como é que vocês comporam os parágrafos. Sejam juízes de vocês mesmos. Olhem lá e falem, esse meu parágrafo, o que eu estava querendo dizer aqui mesmo, nesse parágrafo? Qual era a minha ideia principal desse parágrafo? Porque aí vocês vão começar a ver parágrafos excessivos, coisas que vocês já disseram, coisas que tem que dividir melhor. Olhem o texto de vocês também como um objeto vivo, que vocês vão mexer, destrinchar. Sim? A força do texto de vocês está sempre no argumento, nunca em algo que é muito específico também do texto jurídico, né? Que é usar adjetivos, né? Falar, usar termos para descrever aquilo que está falando. No texto acadêmico não tem. A força está no argumento. Então, vocês precisam ter a força argumentativa de discussão ou com a literatura ou com os autores, ou trazendo as evidências que vocês escolheram usar, tá? Então, evitem adjetivos, evitem falar o segundo ilustríssimo professor. Isso é muito legal numa peça, mas aqui não. Aqui é o fulano de tal, tá? Não precisa botar ilustríssimo. Todo mundo é ilustre na academia. Todas nós. Então, metáforas, né? A gente já falou, e advérbios totalizantes. Sempre, nunca. Alguém vai perguntar sempre quando? Sempre o quê? O que é sempre? O que é nunca, né? Menos é mais. Então, a gente é sempre responsável por tudo que a gente escreve. Isso é importante. Então, a gente pensem assim, se eu citei alguém, eu li esse alguém. E eu posso ser interpelado sobre o que eu li. Então, mas foi a minha interpretação, mas a interpretação pode estar errada. Então, né, quando a gente está lendo, especialmente autores fortes, existem já, né, uma
ponto sobre o que aquele autor escreveu sobre aquele conceito. Aí você quer propor uma nova interpretação sobre aquele conceito. Ok, use seus argumentos fortes, usando outros autores, trazendo o debate para dizer por que você discorda, mas que você mostre que você entendeu que tem outras formas de se compreender aquele conceito, tá? E cuidado com os plágios não intencionais, né? De novo, plágio intencional ninguém faz, só se estiver muito desesperado, né? Precisa entregar, está passando por um momento muito difícil, e aí no momento de desespero faz. Espero que nunca façam. Mas normalmente o que acontece é um plágio não intencional, e não importa, ele é plágio, né? Então cuidem muito, esse é um tema que tem que ser visto com muito cuidado. E aí, antes de eu voltar aqui, que é uma parte mais dos elementos, queria ver se vocês têm mais perguntas. Mais materiais? Bom, mais materiais, mais perguntas? Não? Pergunta? Então, eu vou terminar a apresentação, porque eu já falei demais, a gente já está chegando ao nosso fim. Mas para a gente pensar essa parte mais tola, que são os elementos pré-textuais e pós-textuais. De novo, vocês vão olhar as regras do curso de vocês, do programa de vocês, não importa, mas tem coisas que eu acho que é legal vocês lembrarem que existe, né? E que vocês precisam estar atentos, que são os elementos pré e pós-textuais. Elementos pré-textuais é aquilo que é a capa. Então, gente, TCC, uma coisa legal. TCC, dissertação, tese. Vejam como os outros colegas que... Não é preciso ler um texto necessariamente, pode até ser do tema que vocês não vão escrever, mas veja como está composto o todo do texto do TCC do colega de vocês do semestre passado, do período passado. Como é a capa? Tem contracapa? Tem capa onde vão estar as assinaturas da banca? Façam conforme as regras pedem, né? Vejam isso. Então, isso é muito importante seguir, né? Sumário tem que ter um sumário, gente, sumário bonitinho, né? Hoje o Word faz sumários bonitinhos, então façam um sumário tem que ter. Agradecimentos, essa é a parte que pode ter, pode não ter, né? Algumas pessoas fazem, outras não, outras fazem só uma dedicatória. Se vocês receberam bolsa de estudos, agradeçam sempre. Se vocês receberam, agradeçam sempre a banca, agradeçam sempre o orientador, agradeçam sempre quem contribuiu diretamente com aquele texto. Não esqueçam de agradecer as pessoas, né? Vocês querem agradecer, aí aqui a gente entra em temas pessoais, cada um agradece quem quiser, tá, gente? Eu não sou daquela que vou dizer quem vocês não devem agradecer. Mas lembrem que este é um texto público. Já aconteceu, eu tenho um amigo bibliotecário, ele trabalha na biblioteca do UNB, ele falou que não é incomum as pessoas ligarem na biblioteca da UNB para perguntar se pode entregar uma nova versão 5 anos depois, porque aquela marido que eles agradeceram, ela descobriu que era o pior cafajeste da vida e ela gostaria de tirar o agradecimento ao marido, ou ao namorado, ou a quem quer que seja. Então, quando vocês forem agradecer, vocês podem agradecer aos amores de vocês, não tem problema nenhum, mas vejam como vocês vão colocar aquilo, inclusive para não ser uma forma de expor vocês, né? Eu lembro, eu tive um estudante que estava estudando eu participei da banca, na verdade, sobre violência doméstica, e aí ele tinha colocado no agradecimento agradecendo a namorada, pela namorada ter entendido o momento, e aí a gente disse para ele, olha, talvez esse não seja a melhor maneira, porque aqui às vezes parece que você cometeu um ato de violência contra a sua companheira, e a gente não sabe se é isso que você queria dizer, mas para quê? Para que você se expor dessa maneira, se é que é isso, né? E ele disse, não, de jeito nenhum, não era isso, mas então pensem como vocês vão compor esse espaço, que é um espaço que às vezes se torna privado, mas ele é público, e ele vai estar para o resto da vida naquele lugar. Sempre tem, né, se vocês forem fazer tabelas, lista de... É aqui que entraria também nos pré-textuais, né? Lista de siglas, lista de tabelas. Muita gente gosta de colocar epígrafe, né? Epígrafe é a letra de uma música, o trecho de um poema. Eu recomendo, gente, que se vocês forem colocar poema, música,
faça uma referência a ele no texto. Por que que ele, para você, ele tem que dialogar com o seu texto? A epígrafe, ela dialoga em alguma medida com o seu tema, ela dialoga em alguma medida com aquela escolha que você fez. Então, ela não é livre, ela não é uma metáfora que a pessoa vai entender, que cada um vai entender o que quiser, né? Então, sei lá, vai botar lá o Chico Buarque, tá? Mas por quê? Tá? Então, pensar. E os pós-textuais é aquilo das referências, glossários, anexos e apêndices. Se vocês já tiveram aula sobre a BNT, já devem saber a diferença entre anexo e apêndice, né? Anexo é aquilo que não fui eu que produzi, mas eu vou colocar como anexo, e apêndices são os meus anexos produzidos por mim, né? Então, por exemplo, se eu estou anexando o meu questionário que eu fiz para entrevistar as pessoas, é um apêndice, ele não é um anexo. Tá? Então, e glossário, se você for usar glossário de termos, ele vem também como elemento pós-textual. Mas, de novo, gente, aqui pode ser que em algumas regras o pós-textual passa a ser pré, então fiquem atentos às regras de cada uma. E, por fim, comecem hoje e tenham rodadas de leitura. Não acreditem, gente, que vocês têm que fazer sozinho, no sentido de que sim, o texto sozinho é uma autoria, né, única. Não vai ser uma monografia de 2 pessoas. Tem até lugar que faz, né? Mas normalmente a monografia é de um autor só. Se é o seu caso de vocês, usem leitores, grupos de leitores, colegas para lerem textos de vocês. Então, eu gostei desse texto, essa ilustração, porque é um pouco isso, né? Etapa 1, preste atenção em algo, escreva, pense. Etapa 2, convide os outros a prestarem atenção com você. O texto, gente, não é para você, é para o mundo. É o mundo. Ele vai para lugares inimagináveis. Então, ele tem que fazer sentido para as outras pessoas que te lerem. Então, a gente tem que estar muito tranquilo quanto a isso e acreditar que o mundo é generoso. Como se alguém topou te ler, a pessoa vai te ler com a maior atenção do mundo e ela vai te ler verdadeiramente para dizer, não entendi isso. Você vai dizer, nossa, mas para mim era tão claro para você, mas para a pessoa que te leu, não. Então, talvez tenha que melhorar, né? Então, é um pouco isso. Muito bem, João. Comece agora. Professora, a Carolina fez uma pergunta ali, ela comentou se você consideraria indelicado não colocar agradecimentos, dedicatórias ou epígrafes. Ela contou que fez isso uma vez. Não, eu não acho indelicado. Eu tenho colegas que nunca fizeram dedicatórias, epígrafes. Se você não recebeu uma bolsa de fomento, que assim, de novo, né? Quando eu falei agradeça uma bolsa de fomento, é porque existem regras, né? Então, assim, se você receber uma bolsa de estudos, normalmente, na regra da bolsa, você tem que agradecer aquela bolsa. Aí você vai ter que dizer muito obrigada à CAPES, a quem me deu a bolsa, ou Fundação X, né? Aí sim, você tem que agradecer. Mas de livre e espontânea vontade, são textos, é opcional, não precisa. Maravilha, obrigada, professora. Pessoal, acho que a gente tem mais um tempinho, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá aberta a palavra. Enquanto vocês se organizam para fazer perguntas, se houver, eu vou reforçar que a gente vai encaminhar os materiais fornecidos pela professora por e-mail, tá? E também a gravação das oficinas. Eu só pediria a gentileza de preencher ali a tabelinha que eu coloquei um pouco acima no chat, vou mandar de novo agora, para que vocês preencham o e-mail e nome, enfim, para eu conseguir mandar para vocês, tá? Acho que o João fez uma pergunta aqui. O Ministério da Educação, eu agradeço como? Eu tenho bolsa. Gente, quem tem bolsa tem que lembrar de agradecer. Assim, mesmo que... Aí depende quem foi a agência de fomento do Ministério, tá? Se foi CAPES, CNPq, aí você faz um agradecimento à CAPES pela bolsa durante X meses. Não tem muita regra, você só tem que lembrar de agradecer. Então, você pode colocar... Se você for fazer uma fichinha de agradecimento, você coloca a última linha do agradecimento. Agradeço a CAPES pela bolsa de estudos durante a graduação, mestrado, né? Não importa. Coloca. ProUni, pronto.
A Mônica perguntou se no abstract pode ser colocado em 2 idiomas, exemplo, o inglês e o outro espanhol. Ou se eu acho que só fazem um idioma, né? Acho que foi essa a pergunta. Aí é importante ver a regra, tá? A regra do curso. Muitas vezes se pedem português e mais um idioma, tem cursos que vão dizer que você pode escolher o idioma, tem cursos que vão dizer inglês, aí depende da regra. Isso é importante checar quais são as regras certinho. Todo mundo agradecendo bastante ali no chat, todo mundo ficou bem empolgado com as dicas. Eu queria também agradecer a professora Luciana pela presença, pelo afeto em conversar conosco sobre um tema que é muito sensível, né, e que traz angústia, né, para esse processo acadêmico. É complicado, são várias coisas que ficam no caminho, né, essa insegurança, o ambiente acadêmico, ele pode ser muito assustador em alguns momentos, que parece que todo mundo sabe tudo, todo mundo leu tudo, menos a gente, né? Parece que isso também se aprofunda conforme uma série de coisas, né? Do lugar que a gente veio, se somos homens ou mulheres, enfim, isso tudo tende a se aprofundar, essas inseguranças e essas angústias se aprofundam conforme, inclusive, esses marcadores, né? Então, foi uma fala muito afetuosa, muito carinhosa, muito tranquila, de incentivo, e que eu tenho certeza que saiu todo mundo mais encorajado e encorajada para atacar aí esses problemas, esses desafios que travam a escrita. Muitas vezes esses desafios, essas travas, elas não vêm da falta de leitura, às vezes vêm, né? Mas em muitos casos elas não vêm da determinação de estudar ou da falta de leitura, mas sim de faltas de estratégia para lidar com essas dificuldades do meio na academia, né? Então é sempre bom ouvir quem tem a generosidade de compartilhar conosco a experiência e as estratégias que já conseguiu pensar para superar esses desafios. Então espero que todo mundo tenha saído daqui tão entusiasmada quanto eu. E quero agradecer enfaticamente a professora Luciana aí pela fala e pela presença. Eu que agradeço, professora Mariana. Eu acho que é isso. A gente tem que começar a construir o espaço que é o espaço verdadeiro de qualquer academia, de qualquer universidade, faculdade, né? Que é o espaço fraterno, o espaço do ensino, o espaço da construção conjunta e do compartilhamento de saberes, né? E essa que é a verdadeiro sentido da gente produzir conhecimento, né? Então, eu queria muito agradecer vocês pela generosidade também de estar aqui me ouvir. Espero que tenha feito algum sentido e a gente fique em contato aí. Muito obrigada, professora. Se não houver mais perguntas, só os enfáticos agradecimentos ali no chat, acho que a gente pode encerrar. Uma boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela presença e a gente se vê às 5 com a fala da professora Maíra sobre interdisciplinariedade. Obrigada, pessoal. Um abraço.